Rebecca Hall, Maggie Gyllenhaal e Halle Berry, esse é o ano de atrizes conhecidas estreando na direção em filmes da Netflix. Além das três que eu citei na abertura, a gente ainda tem a Jane Campion, que não era atriz, mas sim uma diretora há décadas já, mas a gente vê como a Netflix tem investido bastante, principalmente nesse final de ano, quando chegam os filmes de premiação, em filmes de diretoras mulheres também, e isso é muito bom. A gente comentou até na época da mostra, eu e a Maria, como a gente na mostra assistiu muitos filmes também dirigidos por mulheres. Aos poucos a gente começa a ver um pouco mais esse equilíbrio. Não estou falando baseado em números, pode ser apenas uma percepção minha, mas aos poucos eu começo a ver esse tipo de mudança. Bom, antes de falar de Ferida, ou Brazzed, como era o filme conhecido inicialmente, né, antes de ter o título em português, eu quero passar um recado do canal que a gente já avisou lá no Instagram, mas não sei quem aqui segue a gente no Instagram ou não, então sigam a gente no Instagram também, que lá a gente explicou que a partir de então o 16mm não terá mais notas ao final das críticas. Então foi uma decisão até meio rápida, era algo que a gente já não queria ter há muito tempo, a gente mantinha porque a gente sabia que boa parte do público gosta de ver notas, gosta de ficar comparando notas, só que a gente nunca teve um critério muito bem estabelecido pessoalmente, e a gente menos ainda tinha um critério bem estabelecido entre todos os membros do canal. Além disso, a gente questiona cada vez mais essa ideia de usar uma nota para definir a qualidade de um filme. Então, até por ver muitos comentários, quando a gente argumenta em um vídeo por 10 minutos e aí vem um comentário e questiona só a nota, isso é muito frustrante e foram anos passando por isso e chegou um momento que a gente falou, quer saber, não vamos ter nota mais, quem quer assistir às críticas dos 16mm, que seja pela nossa argumentação, por aquilo que a gente está falando sobre o filme, a nossa visão, a visão que a gente está trazendo sobre o filme, não por causa de um mero número no final do vídeo. Então, a partir desse vídeo, o 16mm não terá mais notas nas críticas. Espero que vocês gostem da mudança. Quem não gostou também pode comentar aqui embaixo que a gente troca ideia numa boa, mas foi um momento que a gente achou que era uma mudança que deveria partir da gente, por mais que a gente soubesse que boa parte do público não ia gostar tanto dessa mudança. E falando agora de Ferida, essa nova estreia da Netflix, que tem também a Halle Berry estreando na direção, ela é também a protagonista do filme. Esse filme, ele é um caso bem curioso. Isso porque, apesar dele estrear agora em 2021 na Netflix, ele passou no Festival de Toronto do ano passado. Só que diferente dos filmes que passam no festival e aí são comprados ou são comprados antes do festival, nesse caso o filme foi para o Festival de Toronto do ano passado sem estar terminado, o que eles chamam de work in progress, ou filme em andamento. Então eles exibiram esse filme em Toronto no ano passado e falaram para os críticos terem bom senso de não publicarem críticas sobre aquele filme, porque aquele filme ainda não tinha sido finalizado e estava em busca de um comprador. E aí a Netflix comprou esse filme. Então é um daqueles casos de filmes que não são produzidos pela Netflix, que não tem nenhum envolvimento da Netflix na produção e na criação do filme, mas a Netflix vai lá em um festival, compra aquele filme e lança no seu catálogo com um selo como se fosse original. Uma estratégia que a Netflix já faz há anos, porque para você manter um catálogo em que você estreia filme todas as semanas, você não consegue só produzir esses filmes, você precisa comprar filmes em festivais também, e foi o que aconteceu com Ferida, um filme que eu confesso que eu não gostei tanto assim, só que tem algumas coisas que eu acho pelo menos admirável aqui na estreia da Halle Berry na direção. Ela fica muito entre o seguro, entre jogar naquilo que já é mais conhecido, na zona de conforto, e se arriscar em um filme sobre MMA. Por que eu estou dizendo isso? A zona de conforto, ela fica muito clara quando a gente compara esse filme com outros filmes do gênero do boxe ou de esporte de forma geral, principalmente quando envolve esportes
individuais. Então toda a estrutura aqui, ela vai ser muito zona de conforto. Esse personagem surgindo ou voltando a lutar, como a gente já viu em Rock, por exemplo, entre outros filmes, e todo o processo que ele vai passar entre um drama familiar e estar desacreditado. Então, esse filme ele vai seguir, por exemplo, a estrutura do Rock 6 ali, que é quando o Rock já tá velho e tal, e ele volta pra lutar. Vai ser muito parecido. Então a gente vai ter aquela montagem de treinamento, a gente vai ter a relação com o treinador, que aqui no caso é uma treinadora, a gente vai ter o drama familiar, a gente vai ter exatamente essa estrutura de deixar a luta, a única luta, lá pro final do filme, como se fosse o grande ápice dramático, além daquelas séries de dificuldades que vão surgindo na vida da protagonista que ela tem que superar, porque 99% dos filmes de esporte são filmes de superação. Só que ao mesmo tempo, se o cinema aprendeu a filmar o boxe, e acho que o boxe de todos os esportes talvez seja o que o cinema tenha feito melhor, o cinema tem muita dificuldade com filmes de esporte coletivo, como basquete, como futebol, tem dificuldade até com o tênis, e na luta não é diferente, com exceção ao boxe, o cinema ainda tem muitas dificuldades, por exemplo, com o MMA. Se vocês já assistiram algum filme de MMA que vocês viram aquela luta e falaram, nossa, parecia que eu estava assistindo realmente a uma luta de MMA, por favor, comentem aqui embaixo, porque eu preciso conhecer esse filme. Até Guerreiro, que é pra mim talvez o melhor filme que envolve MMA, quando a gente vai para as lutas de MMA ali, são muito ruins, são muito fakes. Então por isso que eu digo que aqui a Halle Berry, ela se arrisca bastante nesse sentido, de começar a sua carreira dirigindo um filme que envolve o MMA, que foi algo que o cinema nunca conseguiu fazer bem até hoje. E isso é ainda ressaltado quando a gente descobre que a Halle Berry, ela não sabia quase nada sobre MMA. Ela tem dado declarações falando que ela tentou aprender todo esse universo, o que pra mim já se torna um pouco arriscado demais, principalmente quando um diretor ou uma diretora tá começando a dirigir, tem sempre aquele lema: faça aquilo que você conhece, aquilo que você se sente bem, um mundo, um universo que você conhece. E aqui a Halle Berry tem essa grande dificuldade em integrar o MMA a toda a sua trama, a toda essa zona de conforto desse drama ou desse melodrama envolvendo essa personagem. Então fica muito claro que o MMA aqui ele vira algo secundário. O foco está nessa relação dessa personagem que tem esse passado que tenta chamar ela de volta, ao mesmo tempo que ela precisa criar um filho, que ela tem um namorado extremamente violento e abusivo, que por sinal é a pior atuação aqui do filme, a do namorado, que qualquer momento que ele tá em cena, pra mim, nenhuma das cenas que ele está funciona. E aí, claro, a relação com a mãe, a relação com a treinadora e por aí vai. A Halle Berry, ela tá muito mais interessada em todos esses elementos dramáticos, em toda essa narrativa envolvendo o lado mais pessoal e familiar do que exatamente no MMA. O MMA ele acaba ficando até meio esquecido aqui em muitos momentos do filme, e quando a gente chega na grande luta final, bom, eu vou dizer que eu já vi lutas de MMA muito piores no cinema. Na verdade, a maioria é pior do que essa daqui. Isso não quer dizer que o que a Halle Berry faça aqui é tão bom assim também, tão crível, digamos assim, já que ela busca, lógico, o realismo nessa luta. Ela busca uma luta que pareça realmente uma luta de MMA e traz até a Shevchenko, que é uma lutadora do UFC, para lutar contra a personagem que a Halle Berry interpreta. E aí fica muito clara a diferença entre as duas. Quando a Shevchenko está golpeando, você acredita que a Shevchenko é uma lutadora de MMA. Quando a Halle Berry vai golpear, a montagem precisa fazer um esforço redobrado para tornar aquilo minimamente crível, e principalmente quando a luta vai para o chão, fica meio tosco até. É aquele negócio de quem já assistiu lutas de UFC, e eu era alguém que acompanhava bastante o UFC anos atrás, depois perdi um pouco o interesse, mas quem já assistiu lutas de UFC assiste isso daqui e acha muito pouco
crível, e isso se torna um problema. Eu acho que isso é um problema em qualquer filme de MMA, pelo menos todos que eu assisti até agora. Então dá pra ver o esforço da Halle Berry aqui em tentar criar os momentos dramáticos, em tentar criar essa luta da forma mais crível possível, só que mais uma vez a gente volta àquele ponto. Parece que ela se arrisca demais ao escolher um tema que ela não domina tão bem logo na sua estreia, logo quando ela ainda é uma diretora inexperiente que está começando. Eu acho que no geral o filme ele oscila bastante, tem momentos que pegam um pouco mais, outros que parecem meros protocolos de um filme esportivo, mas no geral o saldo é uma estreia de uma diretora que pode vir a ser uma boa diretora. Ela mostra alguma capacidade aqui em criar planos, principalmente, então em criar planos até mais claustrofóbicos, de trazer a gente próximo dessa personagem por meio da subjetividade dela, com muita câmera próxima dela, seja frontalmente ou seja a câmera no ombro, ambientes mais fechados, ambientes mais escuros. Então ela consegue até trazer alguns bons momentos aqui na direção, só que os diálogos não ajudam, é um texto muito duro, é um texto muito óbvio, então as personagens elas falam sobre coisas que as duas personagens que estão em cena já sabem, e isso é um grande problema. Tem uma discussão, por exemplo, entre a Halle Berry e a mãe dela, que a mãe dela fala tipo, eu não lembro disso, e a Halle Berry precisa explicar para a mãe tudo o que tinha acontecido no passado, que as duas já sabiam, só para o público saber daquela informação. Em alguns momentos aqui a Halle Berry ela joga bem no seguro, então aquela frase de efeito, aquela frase impactante e uma música triste que chega de repente para ressaltar o drama na cena, algo que a gente já viu 1 milhão de vezes no cinema, na história do cinema. Então é aquilo. Todas as histórias provavelmente já foram contadas no cinema, se não todas, quase todas. O problema não é a história que você vai contar, mas como você vai contar. E nesse sentido, a Halle Berry ela joga meio que no seguro, na forma que a gente já viu essa história sendo contada várias e várias vezes. Mas apesar de tudo isso, eu ainda acho admirável a opção, né, da Halle Berry por escolher tratar logo de início de um filme, de um tema que ela não dominava tão bem e que o cinema como um todo não domina tão bem, nunca dominou tão bem, e eu vejo alguns bons momentos aqui na direção dela. É uma diretora que eu fico curioso para ver um próximo filme. E para quem estava esperando a nota, né, para quem se frustrou que agora não vai ter mais nota no canal, pelo menos quando forem as minhas críticas, eu vou continuar colocando as estrelinhas lá no Letterboxd. Então me sigam no Letterboxd, porque aquilo até me ajuda na hora de montar a lista de final de ano, melhores filmes do ano e tal. Essas estrelinhas sempre me ajudam. Então lá no Letterboxd eu vou continuar fazendo igual eu sempre fiz, não vou parar de dar nota lá no Letterboxd, mas aqui pro canal a gente vai manter 100. Por hoje é isso, espero que vocês tenham gostado. Comentem aqui embaixo se vocês já viram o filme, o que vocês acharam, se vocês gostaram da luta de MMA aqui. Curte o vídeo se gostou, se inscreve no canal se ainda não é inscrito, passa no primeiro comentário fixado para ver as nossas outras redes sociais e segue a gente no Instagram. A gente está usando bastante o Instagram para trazer um conteúdo extra, então vídeos que não vêm aqui pro canal e a gente faz para lá, e também para dar algumas informações mais rápidas para vocês, como por exemplo essa da nota. Por hoje é isso e corta.